Com seus olhos fechados e as mãos no coração, vamos abrir a nossa casa firme de hoje. Senhor Deus grande e poderoso, muito obrigado, Senhor, por esse dia, por mais uma manhã na Tua casa. Este é um feito, é uma proeza que o Senhor nos dá condições de vivermos. Estarmos aqui, começarmos, meu Deus, o nosso dia invocando o Teu nome, o santo nome de Jesus Cristo. Para que o Senhor esteja conosco, para que o Senhor venha ao nosso encontro, para que o Senhor, meu Pai, ouça as nossas orações e clamores, e que o Senhor derrame sobre nós o Teu poder. Eu creio que o Espírito Santo faz em nós essa obra, a obra que nos purifica, a obra, meu Deus, que nos santifica, que nós não somos capazes, não somos bons o bastante, não somos, meu Deus, autossuficientes como por uma vida quisemos acreditar, mas que o Senhor, meu Deus, age em nós, que o Senhor trabalha em nós, e quando nós nos aproximamos do Senhor, o Senhor também se aproxima de nós. O Senhor então vem ao nosso encontro e faz, meu Deus, com que sejamos iluminados, porque se antes andávamos e vivíamos em trevas, agora temos luz, agora recebemos a luz, e com a luz, meu Deus, nós vamos além, nós recebemos graça para aquilo, meu Deus, que vai além do nosso limite, ou pelo menos que assim aprendemos, porque por uma vida aprendemos, meu Deus, que algumas coisas nós não podemos, não conseguimos, não fazemos, não somos capazes, não temos liberdade, não temos força, não temos nada. Quantos de nós acreditou por tanto tempo que não tínhamos nada, que éramos inúteis, que estávamos, meu Deus, detidos em algum trauma do passado, em alguma situação, nos perdemos, meu Pai, e nos limitamos com sentenças. Eu te peço, venha ao nosso encontro agora. Eu oro por experiências, meu Deus, nessa manhã, de pessoas que ainda não te conhecem, que venham ouvir do Senhor e que venham te conhecer de verdade. Como disse o Senhor, meu Deus, para aquela mulher samaritana que a vida estava tão enrolada, tão, meu Deus, destruída em todos os aspectos. Chegará o tempo em que os verdadeiros adoradores o adorarão, em espírito e em verdade. Quer dizer, dentro e fora. Suas palavras, suas obras, seus passos, suas ações serão vistas. E até aquilo que não será visto vai ser recebido por Deus. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor torne-nos esses adoradores, esses que adoram em espírito, que a mente está adorando ao Senhor, que o coração está adorando ao Senhor, e que também a boca, os membros do corpo, que na postura, que na atitude, que nas palavras, que nas decisões, que nas escolhas, que sejamos adoradores, verdadeiros adoradores do Senhor. Eu peço esteja conosco, meu Deus. Eu consagro mais esse dia, meu Pai, de investimento na família, mais esse dia de investimento no homem, na mulher, nos pais, nos filhos, naqueles, meu Pai, que estão passando por situações emocionais, sentimentais, no casamento, nos jovens, nas crianças, naqueles que têm se colocado debaixo da Tua condição, a condição, meu Pai, da Tua palavra, para serem verdadeiros servos. Que o Senhor, meu Pai, nos ajude nesse investimento, e que assim, meu Pai, como nós sempre temos declarado em cada oração, que o Senhor, meu Pai, torne, que o Senhor confirme a nossa casa como edificou a de Davi. Nós queremos construir no Senhor, meu Pai, com os Teus alicerces, com os Teus materiais e sob, meu Deus, as Tuas condições, a nossa casa, para que ela seja firme,
para que ela não caia, meu Pai, quando vierem vendavais, tempestades, meu Deus, e chuvas fortes. Nós temos visto cada edificação dessa terra caindo, meu Deus, com, às vezes, nem a chuva forte, mas a intensidade, a quantidade de chuva. E nós oramos para que a nossa casa, ela não caia, meu Pai, de forma nenhuma. Que o Senhor nos ajude a construí-la na rocha e a permanecermos nela, na rocha que é o Senhor. Eu consagro a minha vida, eu consagro a vida de cada pessoa ao Senhor. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. E eis-nos aqui, meu Deus, vivendo, desfrutando, meu Deus, contemplando tudo aquilo que o Senhor nos dá. Que venha mais, que o Senhor fale mais, que o Senhor faça mais, que o Senhor, meu Deus, nos faça crescer, avançar, progredir e prosperar no Senhor. Eu peço unção em cada palavra, eu peço unção neste altar, para cada pregador que vai trazer a mensagem, eu peço unção para cada pessoa, meu Deus, que vai passar por este templo, eu peço unção em cada templo nosso, onde, meu Deus, as portas estarão abertas para a Tua palavra ser pregada. Eu oro, meu Deus, por crescimento, o interno e o externo, que o Senhor nos abençoe grandemente. Muito obrigado por tudo, obrigado pela vida, obrigado pela paz, obrigado pelo nosso nome escrito no livro da vida, obrigado por cada pessoa que o Senhor envia e cada uma, meu Pai, que vai passar hoje por esse templo, cada uma que vai acompanhar as nossas transmissões para crescer, meu Pai, na Tua palavra, que o Senhor, meu Deus, nos abençoe grandemente. É o que eu creio e eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui para João, capítulo 2, versículo 1. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum? Mulher, a minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Primeira coisa aqui que nós vemos é que quão é limitado o poder do homem. O homem falha. Por que a Bíblia diz maldito é o homem que confia no homem? Porque o homem falha até naquilo que dá para ele ser perfeito.
Do que depende uma festa? Basicamente, organização. É ou não é? Dava para ter organizado essa festa melhor? Dava. Dava para alguém ter calculado a quantidade de pessoas e colocado a quantidade de comida, a quantidade de bebida. É uma conta simples que se faz. Né? Você nunca vai colocar a mesma quantidade de comida, a mesma quantidade de bebida que tem a quantidade de pessoas. Você tem que colocar mais. Só que quem calculou, quem fez isso, falhou. Então, a primeira coisa que sem estar escrito aqui, mas é passível. Quantas pessoas ainda, né, que estão dependendo, a alegria delas está dependendo da realização, da organização, né, dos feitos de pessoas que têm se revelado falhas. Gente como os organizadores dessa festa. E aí eu não posso deixar de falar da política, eu não posso deixar de falar de alguém que tem na sua vida, que já tenha cometido erros, que já tenha falhado com você, e que de repente você ainda não bebeu do Espírito e não pegou. Você já viu esse filme antes, você já viu essa pessoa, já viu essa situação, já viu isso, já viu essa notícia, já viu essa cena. Isso falha. Pessoas que estão à frente de organizações, de instituições, né, de países, de famílias, falham. Quanta gente que ainda sabe, não, mas agora, não, mas a festa, no final, as pessoas vão para se divertir, né, celebrar algo, comemorar algo. E no caso aqui, um casamento. E falando do casamento, né, a gente não pode deixar, não pode confiar, não pode entregar nas mãos de pessoas, porque pessoas falham. Quanta gente que está fazendo isso com o casamento? Que está, olhando, está se baseando, Eu vejo que hoje nós temos muita informação, né? A internet, livros, pessoas que aparecem, né, e se destacam, né, no meio das outras, sempre teve isso. Hoje a internet expõe com maior volume isso, né, mais fácil de você saber uma pessoa que está bem em uma determinada situação, porque ela vai aparecer numa rede social, ela vai aparecer num vídeo, ainda que ela não tenha sido uma atriz, né, um ator de Hollywood, ou do meio nacional, você vai ficar sabendo. Mas nós temos Deus, nós temos a palavra de Deus. Nós temos a fé. E eu vejo que tem gente hoje que tem tudo que aparece, que tem homem, que tem gente, a pessoa, ela absorve. Então, ela tem a Bíblia, ela tem Jesus, ela tem a palavra. Ela pode ser uma verdadeira adoradora, aquela que adora em espírito, que está dentro dela, ela vive em adoração. Ela vive a caça de Deus, ela quer ver Deus, ela quer saber de Deus, ela não quer conhecer a pessoa nova de alguma área, de algum assunto, ela quer ver Deus, ela quer chegar num lugar que está oprimido, um lugar sombrio, um lugar seco, e ela quer ver Deus ali. Se ela não vê Deus, ela vai orar a Deus para que Deus se manifeste naquele lugar. Ela vai buscar se Deus tem um propósito naquele lugar, se Deus tem algo com aquilo, se Deus tem, se ali é um ponto, né, de trevas que pode acender uma luz e iluminar a muitos. E ela vai contribuir com aquilo. E aí vem
não só o espírito que está dentro dela, mas também em verdade, quer dizer, no fato, na atitude, na ação. Se ela vai para um lugar e ela vê que Deus não tem uma obra ali, que Deus não tem propósito ali, ela não fica. Ela vai ter o discernimento que aqui Deus não tem propósito. Aqui Deus não quer se manifestar, então ela não fica. Ela não vai, beber do espírito de pessoas. Ela vai beber do espírito de Deus. E como é que ela vai fazer isso? Pela palavra. A palavra, ela pode ouvir o mesmo versículo todo dia. Ela tem uma fé, ela sabe que a palavra nela se renova. Opa, eu já ouvi esse versículo. Opa, eu já ouvi essa palavra, mas hoje eu estou recebendo e eu sei que tem algo novo com essa palavra. Eu sei que essa palavra tem um propósito na minha vida. Eu sei que essa palavra, ela vai se cumprir na minha vida. Se ela não se cumpriu ainda, ela vai se cumprir. Se ela já se cumpriu, ela vai se cumprir de novo com outro propósito. Se tem que se cumprir de novo na minha vida com o mesmo propósito, ela vai se cumprir como o vale de ossos secos. Já teve gente que usou, eu lembro, só uns 20 anos atrás, que tinha uma pessoa na igreja, uma pessoa com quem eu trabalhei, uma pastora, na verdade, que a primeira vez que ela chegou na igreja, a bispa estava pregando sobre o vale de ossos secos. E aquilo, ela tinha um monte de problema na vida dela, na casa dela, no casamento dela. Todas as áreas da vida dela estavam afetadas pelo mal. E foi aquele dia, profetiza sobre o vale, profetiza sobre os ossos, profetiza. Ela era crua na palavra. E ela ouviu aquilo, que é como deve ser. Ela ouviu aquilo e ela pegou, e eu não lembro qual foi a situação primeiro que ela estava vivendo, que ela pegou aquilo e começou a falar, vai ser assim, vai ser de tal maneira, tipo, falando da situação, coisa tal, ou fulano de tal, fique assim, seja isso, e ela começou a falar aquilo assim, para ela foi como uma ordem que ela acatou e passou a cumprir. E aquela área da vida dela teve um resultado muito rápido, foi muito forte a mudança. E toda vez que era pregado sobre o vale de ossos secos, ela falava, eu sei que cada vez que essa palavra volta, é algo que na minha vida vai mudar. Ela pegava aquilo, e essa é uma palavra que é difícil uma pessoa que já ouviu uma vez, quando você ouve já falar Ezequiel 37, que você lê lá o título, o vale de ossos secos, que você já não conhece e lembre dessa palavra. É ou não é verdade? Só que tem gente que quando ouve, já se fecha, eu já conheço. E aí aquele tempo que a palavra vai ser pregada, aquelas palavras que virão depois, a pregação, a mensagem, para a maioria, acredite, é perdido, porque é como se a pessoa ela só absorvesse informação nova. Ah, não, então essa eu já conheço. Eu conheço, mas eu estou praticando? Não. Quanta gente que nesse propósito está ouvindo desde o primeiro dia e não teve a fé para ir diante do vale da vida da pessoa, dos ossos secos, e falar com aquilo. Fique assim. Faça assim. Seja assim. Se torne assim. E eu lembro essa pastora na época, que ela era pequena, tal, tinha toda... E toda vez que vinha, era uma coisa assim de chamar a atenção, a postura dela, a atitude dela. E eu lembro que eu era uma pessoa que era muito isso. Toda vez que uma palavra que eu já conhecia vinha, é como se eu tivesse um dispositivo que
adormecesse o meu cérebro. Não, eu não tenho nada para aprender. Não, eu já conheço essa passagem. Não, eu já sei o que vai ser pregado. É uma arrogância, né, um orgulho que a gente tem, que o diabo lança, justamente para a gente ser roubado. Para que a gente não absorva. Isso tem a ver com o quanto nós estamos cheios de si mesmos. Né, sabe, eu sei, eu conheço, não, eu já, essa palavra, quantos assuntos na vida a gente diz, né, eu já domino, eu já sei, isso aqui vai ser melhor por tal pessoa, e a gente volta na palavra. Quantos aqui estão tendo a oportunidade de olhar para Deus? De pegar, né, de tomar para si, de Deus, a mensagem, a palavra, o que Deus está falando, e uma das coisas é a palavra do Vale de Ossos Secos, e declarar pela fé, eu sou, eu posso, Deus me ama, eu sou amado sim, né, a despeito do que eu estou sentindo agora, porque nós somos atacados e tentados e as coisas acontecem. Às vezes você sai de um culto, ouve uma palavra e vem aquela onda, né, de sentimentos para você ficar mal. E o que você tem que fazer? Absorver aquilo ou declarar? Deus, de repente, está ali de forma silenciosa te perguntando, pode você superar isso, filho do homem? E você tem que dizer, o Senhor sabe. O que eu já te falei? Que o Senhor me ama, que o Senhor está comigo, que eu tudo posso no Senhor que me fortalece. Então profetize. Então declara esses ossos. Então declara sobre o seu espírito. Faz igual Davi, porque está abatida, ó minha alma, confia em Deus. Quem que falou isso para Davi? Quem? Ele mesmo falou para si. Ele não estava declarando sobre ele? Porque na falta de alguém, na falta do pai dele, na falta da mãe dele, na falta de uma boa esposa do lado dele, na falta do que hoje seria o coaching dele, ô Davi, o que é isso? Levanta, ele mesmo, porque está batida a minha alma. Confie em Deus. Confie em Deus. Eu o louvarei, sim, eu ainda o louvarei. Amém, isso aí, eu vou louvar a Deus. Por que eu vou esperar para louvar a Deus? Eu vou louvar agora. Ô Senhor, louvado seja o teu nome. Apesar de tal coisa que aconteceu, apesar de tal rumor, apesar de tal notícia, o Saul está na minha cola, apesar de tal perseguição, eu louvo o Senhor. Por que eu vou perder essa oportunidade de louvar o Senhor agora e vou esperar isso, aquilo e aquilo outro acontecer, sendo que eu posso louvar o Senhor agora e viver esse momento? O momento pode ser pleno, por que eu vou deixar que ele seja parcial ou ruim? Não. Eu louvarei agora, e essa tem que ser uma atitude, uma decisão nossa. É o que a bispa costuma falar, né? O erro do povo de Israel foi ter louvado ao Senhor do outro lado do Mar Vermelho. Eles deviam ter louvado do lado de cá, do lado antes de atravessar, e não apenas do lado depois. Apesar do louvor que eles terem cantado, ter sido um louvor muito bom, né? O cântico de Moisés é uma palavra maravilhosa e um louvor maravilhoso, inclusive. Então, Jesus, ele é aquilo que resolve. Jesus é aquilo que define mesmo. Jesus é a última instância. É o que é permanente, o que é definitivo. E eu falava que a gente não pode se deter, né, a alguém, por melhor que seja, o fulano, a fulana, o exemplo, tal. Eu costumo dizer, não tem livro que seja melhor do que a Bíblia. Não tem motivação que seja melhor do que a palavra de Deus. E aí a palavra de Deus funciona, para mim a maneira que a palavra de Deus mais funciona
é assim. É quando eu ouço ela. É quando eu escuto ela. Então, na minha vida, para mim, como eu sou uma pessoa que funciona muito com o que eu ouço, eu não coloco nada entre eu e a palavra. Eu quero dizer, não tem nada que eu prefira, não tem nada que eu faça mais do que ouvir a palavra. E aí eu digo, para aqueles que vivem, sabe, eu me preocupo com gente que vê de tudo um pouco, que assiste todo mundo, que ouve todo mundo. Ah, porque o fulano, ah, porque a fulana, ah, porque tal. A gente tem que ter. Eu falo, olha, pensa numa pessoa que é difícil de passar mal, por conta de estômago. Uma pessoa que é difícil passar mal, você falar assim, ah, ele teve dor de barriga. Ah, ele está mal do estômago. Ah, ele perdeu tal coisa por causa do estômago. Eu. Agora pergunte por quê. Não vai na religiosidade não, gente. Vamos na prática. Por quê? Porque assim, é extremamente raro eu comer outra comida que não seja a mesma. O mesmo ingrediente, a mesma pessoa que faz, com o mesmo cuidado, com a mesma, sabe, a mesma já prática. Eu não sou uma pessoa que eu não tenho prazer, por exemplo, ah, vamos no restaurante tal, não tenho esse prazer. Vai dizer, por que você não pode? Não, eu não tenho prazer nisso. Funciona, o que eu como funciona bem para mim. Eu tenho energia. Eu tenho energia o dia inteiro. Eu já tive aquelas fases da vida, e uma das coisas, eu digo para você, você que às vezes, sabe aquela pessoa que vive cansado, com sono, vive querendo encostar. Não tem gente que vive querendo encostar? Está no lugar, tem que encostar, tem que sentar. Está naquela prostração, tem vontade de deitar toda hora. Tirando, é claro, se dormir muito pouco, né? Às vezes você dorme 3 horas na noite, 4, 5. Né? Depois disso você já está bem, descansado. Mais menos que isso você vai te faltar. Então, tirando isso, você vê que tem gente que dorme 8 horas e toda hora que pode está encostando, está sentando, não consegue ler algo que está dormindo. Por quê? Isso tem a ver com o que você come. Se você é uma pessoa, por exemplo, que você não tem uma fonte, você come algo em casa hoje, amanhã você come diferente, depois você come diferente, você para no bar, você come, você passa na lanchonete, você passa no restaurante tal, um dia você come num lugar, outro dia você come em outro. Como é que teu organismo lá dentro está? Ele sabe o que vai entrar? Ele sabe as energias que vão ser repostas? Como é a qualidade? Não. Então, cada dia ele processa de uma maneira diferente. Então, uma pessoa que cada dia almoça num lugar diferente, janta num lugar diferente, come coisas diferentes, que não tem uma base, não tem uma fonte, é uma pessoa que não está bem. E ela vai gastar mais tempo, ela vai gastar mais energia para se curar do que ela deve gastar. Por quê? Ela vai ter que tomar remédio para equilibrar o estômago, o intestino. Ela vai ter que tomar remédio para ter energia. Ela vai ter que tomar remédio para estar, às vezes, concentrada. Por quê? Porque ela não está comendo uma coisa boa, está faltando. Então, isso é um conselho que eu dou para você que está vendo que a tua vida está instável fisicamente. Passe a se alimentar de uma só fonte. Ah, eu não tenho quem cozinha para mim. Cozinhe você. Você sabendo o que você faz, você sabendo o que você cozinha, você sabendo o que você colocou lá, às vezes você gasta um pouco mais para fazer, mas vai economizar na quantidade de remédios e de coisas que tomava.
você ter a devida higiene, você comer algo que você sabe, depois pesquisa, alimentos que dão energia, que vão te entregar uma boa, né, ali, uma energia boa, que você vai comer aquilo, e aquilo vai te deixar firme, forte, sabe, concentrado, que você vai ter uma força. E não ficar comendo porcaria. Da mesma forma é o espiritual. Eu não tenho uma boa visão de gente que vê todo mundo, assiste todo mundo, que ouve, cada dia está ouvindo uma palavra. Por exemplo, eu nunca vi uma pessoa das mais abençoadas na igreja, daquele tipo de pessoa que hoje está aqui, amanhã está lá, depois está acolá, tal, sabe, não tem uma fonte. Pega um negócio aqui, daqui a pouco pega outro lá. Ah, mas é só aqui que é bom? Eu não sei se é só aqui que é bom, mas eu sei o que é feito aqui, é igual comida. Onde eu como, eu sei como é feita a comida. Eu sei os ingredientes que são usados. Eu vejo como que a pessoa manuseia o alimento, eu sei, então não tem dúvida. Está entendendo? Agora, pode ser o melhor restaurante. Eu lembro de eu trabalhar num lugar, eu era um garoto, e eu vendia sorvete. E assim, às vezes a gente chegava, ficava numa fila ali, e vendia sorvete, carrinho mesmo, aquele que você passa com o assovio e tal. Eu lembro que um dia eu cheguei mais cedo, era um sábado, daqueles calor e tal, e estava eu e os outros garotos lá esperando, né? E aí abri o portão lá onde o pessoal ficava, pode ir lá entrar, porque você já vai escolhendo os carrinhos, né? E eu entrei ali no fundo, ali onde ficavam os carrinhos, e aí a gente foi onde fazia ali os sorvetes, tal, tinha uma espécie de uma cozinha do lado, e ficamos esperando, né, liberar. No que está ali, o dono da sorveteria, o dono, estava ali, eu não vou falar para ninguém depois ficar com preconceito, mas estava o dono ali, o dono fez algo no sorvete que ele estava fazendo, que eu vi aquilo ali e penso um dia que eu ia ganhar dinheiro. Sabe aquele dia calor que você, por exemplo, a gente sabia que ia 2 vezes buscar sorvete, que ia acabar a primeira vez, se ia a segunda vez ia ganhar dinheiro. A hora que eu vi ele fazendo o que eu vi, falei, não, vou embora. Larga de ser bobo, rapaz, tal. Falei, não, eu não vou, isso aqui eu não vou vender para os outros. Eu não vou aceitar, eu não queria. Eu não queria que alguém me vendesse um sorvete que sabia que tinha aquilo, que teria passado por aquilo. Então, nem tudo dá para você saber. Mas tem coisa que dá. Tem coisa que você sabe, você está vendo ali a oração, você está vendo o clamor, você está vendo que o foco é a palavra. E você está ali, você está perto, você está junto, você está acompanhando. Pega o Espírito, ouça a mensagem. Quantos de nós aqui estamos dentro de um ambiente que é o ambiente perfeito? Não é fácil, não está tudo ali à mão, tem coisa que você vai ter que ter uma força a mais para discernir. Mas a primeira coisa é, eu não vou depender de homem, eu vou depender de Deus. Deus está querendo levantar um exército que está morto, que está ali, sabe, até separado, já seco. E como que ele vai ser levantado, esse exército? Palavra. Qual palavra? O que o Ezequiel disse? Assim diz o Senhor. Então aí a gente vai para a festa, os homens são falhos. Organizam de forma falha, calculam de forma falha, planejam, preveem as coisas de forma falha. No final, você confia no homem, alguma coisa falta. Só que aí, a gente vê a mãe de Jesus, que percebeu que o vinho tinha acabado, e chega em Jesus,
eles não têm mais vinho. Ele disse assim: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não é chegada. Depois disso, veja que Jesus não falou nada para ela. Aí está escrito assim: sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Quando Jesus falou isso, né, você está falando comigo? Você já fez a sua parte? Você já fez tudo o que você tinha que fazer aqui? Ela tinha feito? Hã? Não. E essa é uma pergunta clara. Para você pedir algo a Deus, por exemplo, agora, para você pedir algo impossível, para você declarar sobre os ossos secos, para você profetizar sobre uma situação ali que já passou da hora, já passou do tempo, que está amarrada, que está impedida. Você já fez o que tem que ser feito aqui nessa terra? Sua parte aqui está certa? Você está em dia? O que eu quero dizer? O que veio à tua mão, você já fez? Jesus disse: que temos nós em comum? A minha hora não chegou, quer dizer, não é a minha vez. Não é a minha parte. Jesus não era uma autoridade estabelecida de forma que todo mundo, quando ele falasse algo, veja que está escrito no final, só no final está escrito assim, ó: este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o... Qual que foi? O primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Quem era Jesus ali? Para todo mundo, quem era Jesus? Comum, mais um. Um convidado da festa. É ou não é? Para a mãe dele, ele era especial. Para a mãe dele, ele era descomunal. Mas para os demais, para os serviçais, por exemplo, quem era Jesus? Incomum. Vamos lá, vamos pensar aqui agora, numa festa de casamento. Se Jesus, vamos lá, eu ou você, pedisse para alguém, um garçom na festa de casamento, pegar os tanques que eram usados para purificação de cerimônias que não tinham nada a ver com casamento, um garçom nos atenderia? Digamos que você está num buffet e do lado daquele buffet tem um spa. Eles dividem o mesmo salão. E aí você chega ali na hora do casamento, daquele buffet que está todo decorado, enfeitado, você chega no garçom e fala assim: vem aqui, faz favor. Traz para mim, sabe aqueles tanques que as pessoas ficam lá, as mulheres ficam lá, sei lá, para tirar espinha do rosto, para tirar alguma coisa, tal. Tem lá, você passou ali no fundo da cozinha, você viu? Vi. Traz aqui para mim, na mesa. É para você entender como é que foi. O garçom atenderia? Hã? Então, muita gente, às vezes, mas por que Jesus falou? Espera aí, você tem a sua parte. Então, ela ali, eu não sei por qual motivo, né, mas ela tinha alguma autoridade sobre eles. Tanto que ela também percebeu o vinho ter acabado. E ela, né, aquilo para ela, se era alguém importante, se ela tinha alguma responsabilidade, a gente não sabe, mas ela percebeu e ela tinha poder sobre os serviçais, porque ela disse assim: façam tudo o que ele mandar. Então, ou seja, você está vindo em mim quando há coisas para serem feitas. Ela logo, diga logo, se posicionou. Essa para mim é a primeira palavra aqui. Se posicione logo. O que tem coisa que você está falando com Deus, inclusive, mas que você não deu condições a Deus para abençoar a sua vida? Você não se preparou.
Foi a mãe de Jesus que preparou os serviçais para a ordem que Jesus deu, e aí eles cumpririam aquela ordem. Porque mesmo Deus podendo fazer tudo, Deus vai, Deus nessa terra aqui, Ele vai seguir algumas coisas. E aquilo que está ao seu alcance, Deus não vai fazer. Deus não vai lá e vai tocar os serviçais, sendo que tem uma pessoa que pode fazer. Deus não vai tirar pedra se alguém pode rolar ela do lugar e tirar ela do lugar. Então, é comigo que você tem que falar. O que nós temos em comum? Essa aqui não é a minha hora. A minha hora não é chegada. Essa é a sua hora. Então, eu falo para você isso. Essa é a sua hora. Resolva na terra o que você pode resolver na terra. Você tem que pedir perdão. Não adianta você estar orando para Deus aí. Senhor, Senhor, você ouviu já de perdão, não perdoou? Você ouviu que errou e não pediu perdão? Senhor, faz, Senhor, na minha família. Opa, e você? O que já ouviu? O que já recebeu instrução, o que já recebeu direção de Deus? O que podia ter organizado? O que podia ter realizado? Foi realizado? Foi feito? Foi, ok, ótimo. Chega a hora de Deus. Não chegou a hora de Jesus? Ele a princípio diz, a minha hora não é chegada, não foi isso? A minha hora não chegou. Mas depois da Maria, mãe de Jesus, ter dado aos serviçais a direção para que fizessem tudo o que ele lhes mandasse, aí não chegou a hora de Jesus? Olha que bênção isso. Tem gente que a partir do momento que assumiu o seu papel de homem, seu papel de marido, seu papel de pai, seu papel de mãe, seu papel de filho, seu papel de servo, seu papel de cabeça lá, conduzir o que tem que ser conduzido. Vai chegar a hora de Deus. Vai chegar o tempo de Deus, vai chegar ali o favor de Deus. Vai chegar ali a transformação de Deus. Jesus disse, encham os tanques. Encham os tanques com água. Por que Jesus falou, ele foi obedecido? Porque teve uma Maria que antes, porque teve alguém na posição certa que antes disse, faça tudo que ele lhes mandar. Porque se você parar e se colocar em qualquer posição deste casamento, não faz sentido. Se você fosse um serviçal, se você fosse Jesus, você sabe, não. Jesus tinha total consciência dele. Isso é uma coisa que a gente precisa orar a Deus. Senhor, não deixa, como Paulo disse, não deixa eu ter de mim uma imagem elevada. Como é que eu me conheço? Quando eu conheço Deus. Lembra? Domingo? Quanto mais eu conheço Deus, mais eu me conheço. Quanto mais eu olho para Deus e vejo Deus, mais eu vejo quem eu sou. Inclusive, eu vejo meu tamanho, minha pequenez, minha insignificância. E eu sei onde eu posso, onde eu não posso. Eu sei a hora certa. Eu sei quando não é a hora, a minha hora não é chegada. Que dom que a gente precisa pedir ali daqueles 200 da tribo de Sacar, de discernir o tempo. Quantos que a derrota da vida tem sido a precipitação? É igual o vídeo da criança lá, que é colocado numa sala com como é que chama aquele negócio? Um marshmallow. Nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil não é isso tudo, mas aqui é como se fosse um chocolate para as crianças nossas, né? E alguém avisa elas, se você comer antes, se você ficar e esperar, você vai comer esse, depois vai ter mais.
Se você não esperar, você vai ficar só com isso aí. Quanta gente que não discerne o tempo. Não é meu tempo. Não é meu tempo. Jesus disse, a minha hora não é chegada. Você está entendendo que Jesus que falou isso? Não foi alguém que chegou nele e disse assim, não, você não pode. Não, não é para você. A minha hora não é chegada. O que temos nós em comum? É como se ele falasse, agora, por que você está falando agora comigo? Por que você está falando para mim agora? Minha hora não chegou. Não é a minha vez. Não é comigo aqui que você tinha que estar falando. Não esqueceu nada? Não esqueceu de nada? Se você esqueceu, eu declaro que você lembra agora, em nome de Jesus. Deixei isso. Já ouvi tal palavra para eu consertar tal coisa na minha vida. Conserta. Já tive ali a direção de Deus para eu tomar tal atitude, para eu fazer assim. Para eu cortar tal coisa da minha vida, então vai lá e corta. Quantos que estão adiando a hora de Jesus, a hora de Deus na vida, a hora do sobrenatural, porque não fizeram, porque não cumpriram com o natural que já ouviram, entenderam e já têm condições de cumprir. É você que faz chegar a hora de Deus na sua vida. Coisas que você já ouviu, isso aqui está perdendo seu tempo. Você está perdendo seu tempo. Você está indo por esse caminho aqui, para. Isso aqui não vai crescer, isso aqui não vai prosperar, isso aqui não vai te acrescentar nada. Corta aquilo a árvore que você já viu que não dá frutos, que você já regou, já adubou de novo, já, insistiu, já se passaram 3 anos, depois você deu mais 1 ano para ela, olha, mais 1 ano, agora vai, e eu invisto, eu coloco, e nada, corta. Não inutilize a terra. Aí Jesus deu a ordem, encha com água os tanques, os potes. E eles encheram com água. Depois Jesus, você vê que ele não fez nada, a não ser ter dado uma direção para eles. Depois ele falou, agora sirva ao encarregado da festa. Se o encarregado da festa está escrito e não está escrito por acaso, isso aqui, eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Você acredita que se falasse para ele que aquilo era água que foi colocada em tanque, ele tomaria? O que isso mostra para nós? Quem teve que ver aquilo foi quem viu. Os serviçais. Vamos nos ater à direção de Deus. Não vamos querer saber demais. Quantos de nós que se soubesse de onde vinha aquele vinho, fala a verdade, tomaria ou não? Fala a verdade. Quantos de nós, não vamos nos pegar a questão aquele já, eu não tomo vinho, não, eu nem bebo vinho, tá bom, amém, já entendi, tá, essa parte. Caso alguém fale, não, eu nem tomaria vinho, né? Mas digamos que todos aqui tomassem. Se você ficasse sabendo que era daqueles lugares onde era, tomaria? Imagina um lugar que ficava gente ali para fazer uma purificação. Tomaria? Quanta coisa que a gente está se atendo, que o problema, o atraso, o atrapalho está sendo esse. Sabe, não queira saber demais. Não queira, sabe, não é naquilo que você tem que estar ali se atendo. Isso aqui é uma maneira de Deus mostrar que para tanta gente é desprezível, é inútil, a imagem, sabe, o método. Deus pode transformar aquilo em algo bom.
Deus pode usar algo que ninguém usaria para determinado fim, e Ele pode dar um fim para aquilo tão nobre. Mas se a gente estiver preocupado com o meio que Deus usa, a gente vai deixar de viver o fim que Ele tem para nós. Se eu ficar preocupado de onde veio, é exatamente o contrário do que eu falei da comida. Eu quero saber o que eu estou comendo. Eu quero saber. Se eu ficar sabendo, por exemplo, que alguma coisa foi feita num recipiente que está contaminado, eu não vou comer. Já Deus, quantas coisas que a gente desprezaria, que a gente diria não, nunca. E se for confiado nele, se nós, entregarmos-nos a Ele, Ele vai tirar daquilo que a gente não usaria, que a gente não faria, de uma situação, de uma área da nossa vida que a gente considera imprópria para aquilo, que a gente considera inferior, Deus vai tirar o melhor. Mas para isso, primeiro, nós precisamos fazer a nossa parte. Na condição de Maria, vai e faz aquilo que você tem que fazer. Na condição de serviçal, atenda ao que Deus está mandando. Faz sentido? Não, faz do mesmo jeito. Não, mas isso aqui, para mim essa palavra não faz sentido, mas você sabe o que fazer? Sei, faz do mesmo jeito. Obedeça. Quantos que a palavra é obedeça? Para de ficar criando seu próprio método. Nós aqui, para fazermos vinho, íamos atrás do quê, gente? Se fosse para nós fazermos vinho, o que a gente teria ido atrás? Uva. É ou não é? Teria atendido a demanda daquela festa? Não. Quanto tempo demoraria para fazer um vinho dessa qualidade? Quantos meses, quantos anos? Jesus entregou um vinho melhor que o que tinha no começo da festa, e o que tinha no começo da festa era o melhor vinho. Mas o que Jesus fez foi melhor do que o vinho que eles tinham na festa. E Ele não fez com uvas, Ele não fez com todo aquele processo de fermentação. O vinho de Jesus era melhor do que o vinho fermentado. Eu digo o vinho que tinha sido fermentado, porque foi Ele que fez. Isso mostra que a gente tem que confiar. Esse é o momento. Você já esgotou a tua parte? Você já fez? Você está em dia com Deus? O que é estar em dia? O que eu já ouvi e obedeci? O que eu tenho recebido como uma direção para a minha vida e que eu estou cumprindo com aquilo? Eu fiz? Então agora profetiza sobre o seu vale, sobre os seus ossos. Então agora coloca determinada situação que você está aí vendo, que não está como você gostaria, na mão de Deus. Para que Ele pegue, para que Ele faça, para que Ele opere, para que Ele mude, para que Ele transforme. E não fica preocupado de onde está vindo, por quem, de que maneira. Não fique preocupado qual meio que Ele vai usar, qual recipiente que Ele vai usar, como que aquilo foi feito, porque nos homens a gente não confia, porque eles falham, mas em Deus sim. Eu estou vendo algo, deixa Deus trabalhar. Você fez a sua parte? Fiz. Então deixa Deus trabalhar. Jesus não foi interrompido, e eu creio que Maria acompanhou o processo. Ela não só acompanhou, como que ela tinha que ter feito, faz o que Ele mandar. Não fazia sentido o que Jesus mandou, mas eles já tinham recebido a ordem, faça o que Ele mandar. E eles fizeram. Até inclusive pegar ali do tanque da água que eles tinham enchido e levado lá para o encarregado da festa. E a Bíblia diz, embora o soubessem os serviçais que tinham enchido os tanques. O encarregado não sabia, foi até elogiar o noivo. Estou
todo mundo serve o melhor vinho no começo. Depois que as pessoas beberam bastante, servem um vinho inferior. Mas vocês deixaram o melhor para o final. Eles não deixaram para o final. Mas o final foi a parte que Jesus entrou em ação. E por isso que o melhor ficou para o final. Talvez a sua vida você viveu coisas e viu e tal, e até achou que foi interessante. Acredite, se você fizer a sua parte, seguir a ordem das coisas, obedecer a palavra, cumprir com o que Deus está falando e confiar que Deus faça do jeito que Ele tem de fazer, com as pessoas que Ele tem de fazer, da forma que Ele tem de fazer, o melhor para a sua vida também fica para o final. E o final é o que a gente tem para viver. Não é o final da vida, é agora. É depois de tanto tempo ter passado. Este é o final que a gente toma posse. Amém? Amém. Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados e as mãos no seu coração. Pega o seu propósito. Vamos começar por Maria, mãe de Jesus. O que é a sua hora, o seu momento de agir? Que às vezes tem coisas que a gente está, Senhor, Senhor, e o Senhor está, o que eu tenho em comum com isso? Isso aí está na sua fase. Isso aí está na sua fase, está na sua vez, está na sua hora. Faz a sua parte. Eu não tenho força. Então pede força para Deus para fazer a sua parte, porque Ele não vai fazer a sua. A hora de Jesus chega depois que a nossa hora foi concluída. A minha hora não é chegada, que temos em comum, mulher. Quer dizer, ela estava numa posição ali de autoridade e ele ainda não. Então me coloca nessa posição aí, que eu ajo. Me coloca como autoridade nessa festa aí, que eu também vou. E aí eu vou manipular essa festa, aí eu vou conduzir essa festa. Aí eu vou dar o tom da festa. Quantos que estão para socorrê-los? Deus, mas o Senhor está, mas eu estou nesse nível? Eu não lembro de você ter me colocado nesse nível. Você me colocou? Você colocou eu no mesmo nível? Você colocou no nível acima? Não? Então coloca. Eu sou qualquer um aqui, na sua casa, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho. Me coloca no meu nível, me coloca no nível superior, me coloca acima, me coloca como autoridade, me coloca como cabeça, que aí eu vou agir como cabeça. E aí foi dado aos serviçais a ordem que faltava. Faça tudo o que ele lhes mandar. E ele fez. Ele mandou. E eles cumpriram. E aquilo foi bom para todo mundo. Aquilo foi especialmente bom para a festa. Coloca Jesus no lugar dele na sua vida. Coloca Jesus acima de você. E como é que você faz isso? Obedecendo a palavra que ele já disse, que ele já falou com você. Não fique esperando as coisas todas estarem encaixadas, perfeitas, para obedecer a palavra de Deus, para se tornar um homem de Deus, para se tornar uma mulher de Deus, para se tornar um homem de fé, e não um carnal, não continuar sendo um carnal. Você não pode deixar que as coisas
elas se percam, saiam do seu controle, para somente aí você orar: Senhor, me ajuda agora. Não. Coloca o Senhor no lugar dele na sua vida. Coloca ele em primeiro lugar, coloca ele como cabeça. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu peço, meu Pai, que essa palavra situe cada um, meu Deus, onde cada um está e onde tem colocado o Senhor. Onde, meu Deus, cada um tem colocado o Senhor, em cada área da vida. Onde cada um, meu Pai, tem dado ao Senhor condições de agir, de atuar, de operar. O Senhor é apenas aquele bombeiro que vem apagar o fogo quando já há um incêndio? Ou o Senhor foi colocado como o líder, como cabeça, como quem fala e é obedecido, como quem dá uma direção e essa direção é seguida, como quem dá uma ordem e essa ordem ela é acatada, ela é obedecida. E nós não podemos querer que a nossa família faça isso se nós não fazemos. Quantos estão orando, pedindo: Senhor, eu quero a minha família no teu altar, mas a pessoa não está no teu altar. A fé não está vindo em primeiro lugar. Não é uma pessoa de oração, mas quer que a família seja. Não é uma pessoa que jejua, mas quer que a família seja. Quer que o cônjuge seja. Quer que os filhos sejam. Mas ainda não é, não se tornou, não tem orado, não tem declarado, não tem feito a sua parte, não tem se derramado na tua presença. Senhor, que essa palavra situe essa pessoa. Que ela dê ao Senhor o que é do Senhor. Que ela se coloque no lugar dela, que a parte dela, meu Deus, que as palavras que cabem a ela, que as decisões que cabem a ela, que a atitude, que a postura em se voltar para o lugar, para a direção certa que cabe a ela, que seja feito, para que então, meu Deus, chegue a hora do Senhor. E que na hora do Senhor, meu Deus, não importe como, não importe de onde, não importe de que forma, não importe os meios, mas que confiemos no Senhor. Que o que o Senhor está fazendo é melhor do que o que nós fizemos. Do que, meu Deus, a conclusão do Senhor é melhor do que qualquer planejamento nosso. Que quando é o Senhor, meu Deus, que faz, é melhor do que a nossa organização. Eu confio no Senhor. E eu oro, meu Deus, para que cada um aqui também saia deste trabalho. Saia, meu Deus, essa palavra confiando no Senhor. Dependendo do Senhor. E dando condições, meu Deus, para a tua hora chegar. Porque quando chega a tua hora, é melhor o que o Senhor faz do que tudo que já foi feito antes. E eu oro para que chegue essa hora. Eu oro, meu Deus, por todos os projetos de conquistas, e eu consagro eles ao Senhor. Cada um, meu Pai, que mais uma vez vem até a tua casa, para orar ao Senhor, para invocar o teu nome, para falar com o Senhor, para declarar, meu Pai, poder, para pedir, para buscar, para bater. Cada um, meu Deus, que mais uma vez te apresenta suas firmes razões. Eu declaro, meu Deus, vitória para o teu povo. Que as batalhas, meu Deus, que têm sido travadas no mundo espiritual, que o Senhor nos dê vitória, porque a nossa luta não é contra carne, sangue, pessoas, coisas, mas contra, meu Deus, as potestades e os principados espirituais tentando tomar o nosso lugar, que é o lugar celestial. Derrota, meu Deus, os nossos inimigos. Dá vitória ao teu povo. Materializa, Senhor, cada projeto de conquista, que essa pessoa teve a fé, a ousadia para pedir, para buscar do Senhor, meu Pai, as portas que ela tem batido para serem abertas, que o Senhor as abra, que o Senhor, meu Pai, dê vitória, que o Senhor, meu Pai, chega da tua hora, que o Senhor venha agir,
Que o Senhor venha, meu Pai, fazer o melhor que nós já vimos. Que o Senhor entregue o melhor vinho. Que o Senhor use, meu Pai, o que nós temos à disposição para transformar, para operar milagre, para fazer, meu Pai, grandes obras, para realizar, meu Pai, proezas, para nos levar a realizar proezas. Eu declaro, meu Deus, que cada área da vida dessa pessoa tem a Tua marca. Tem a marca, meu Pai, de mudança, de transformação. Água, meu Deus, e água colocada em potes de purificação que se transforme no melhor vinho já tomado. Que o Senhor opere milagres. Que o Senhor, meu Pai, derrote os nossos inimigos e nos dê vitória. Que o Senhor abençoe, que o Senhor cure, que o Senhor sare, que o Senhor transforme, que o Senhor nos leve a crescer de tal maneira a transbordarmos e o que sair de nós venha alimentar pessoas, famílias, obras, meu Deus. Que o Senhor realize esses feitos em nós. Eu concordo com cada oração. Eu declaro, meu Deus, a materialização de cada projeto de conquista. E eu ligo cada oração, meu Deus, aqui na terra, para que todas sejam ligadas nos céus, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Está ligada a sua oração? Você pega o Espírito? Que Espírito você pega? Graças a Deus por